Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Saúde em Dia, o podcast da Drogaria Araújo. E nessa segunda temporada, eu tô tendo o privilégio de poder tocar aqui com vocês. Eu sou a Gabi Menotti e vamos falar sobre o clima mais quente do ano, sobre o verão. Para todo mundo que vai viajar em família, vamos tirar várias dúvidas e eu quero vocês aqui com a gente. Então, gente, hoje eu tô tendo aqui o privilégio de estar com a Mariana Natuê, farmacêutica da Drogaria Araújo, e a doutora Beatriz Adriane, a nossa convidada, muito querida, especial. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gabi. Pela sua Obrigada, presença, Mariana. pela sua presença também. E eu já queria começar falando o seguinte, já, claro, pesquisei seu Instagram todo quando eu soube que você vinha como mãe, né? Já tô cheia de dúvidas para poder tirar, mas achei muito interessante que eu li que você escolheu ser pediatra desde criança. Como é que foi isso? Como que isso aconteceu? Ai, Gabi, foi essa questão do cuidado com a criança é uma coisa que eu sempre tive. Então, eu era uma criança que gostava de estar com as outras crianças e cuidar dos mais novinhos, assim. Quando eu era já mais mocinha, assim, todos os lugares que a gente ia, eu sempre estava onde as crianças estavam. Então, acho que eu brinco que a pediatria que me escolheu, não fui eu que escolhi a pediatria. E o primeiro registro que tem gravado é aqueles desfiles, assim, de escolinha. E aí, na passarela, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, e... Aí o moço pergunta assim, o que você quer ser quando você crescer? Aí eu falo assim, médica pediatra. Ai, que lindo. E essa pérola minha mãe soltou quando eu formei, ela tem aquela reunião de família, assim, ela me pôs esse negócio, eu nem lembrava, né? Ela lembrou na hora que você falou isso. Ela falou assim, eu quero mostrar uma coisa. É dom mesmo, né? Assim, acho que outras áreas da medicina a pessoa ainda pode, assim, vou estudar, vou escolher. Mas eu acho que quem faz pediatria sempre tem esse tom já de vocação para isso, né? Impressionante. Assim, a maior parte, sim, dos colegas e eu acho que quem tem pediatria, quem faz pediatria, né, quem opta pela pediatria, tem sempre essa questão, assim, às vezes do amor, do cuidado, né? A maioria das pessoas que escolhem acaba indo meio por esse motivo, assim. Que legal. E essa questão do verão, né, que a gente vai fazer, eu como mãe tenho muitas dúvidas para te passar pelo seguinte, verão, criança tem mais perrengue. Você sabe disso, né, gente? A começar assim, né, eu sempre viajo em família com a Juju, aproveito as férias dela para poder viajar, para acompanhar os shows do meu marido. E o difícil, né, criança ama praia, piscina, o difícil é tirar da água, aquela história de quanto tempo para poder reforçar o protetor solar, não é? E aí eu peguei umas dúvidas com a galera da internet para poder ir tirando com você, para você me falar dos mitos e verdades. Quero que a Mariana também me ajuda com as dúvidas que acabam chegando lá, né, na Drogaria Araújo, para quem vai escolher os produtos certos. Então eu queria te perguntar a primeira coisa. Vamos lá. Manda brasa. Manda brasa? Tá preparada? Sim, senhora. Eu queria saber de você se realmente existe a idade certa para começar a usar o protetor solar. Essa dúvida é extremamente importante de esclarecer, porque atualmente a recomendação é que a gente não use protetor solar antes dos 6 meses de idade. E até alguns anos atrás, já tem bastante tempo que isso mudou, mas ainda está bem enraizada essa cultura do banhozinho de sol no bebê recém-nascido. E isso também mudou, né? Então a gente, há muito tempo já é recomendado a gente não fazer a exposição intencional do bebê ao sol antes dos 6 meses de idade. Então não é para deixar o bebê no sol. Mesmo naquela história do horário certo, mas antes dos 6 meses, não. Nessa idade a gente recomenda não. Você, claro, pode passear com o bebê na pracinha, no carrinho e tudo, mas assim, deixar o bebê intencionalmente no sol não é uma ideia interessante, né? Não é recomendado. E primeiro pela idade, muito novinho, e a gente não tem como fazer essa fotoproteção com o protetor solar, né? Aí a gente vai usar nesses piquititinhos, a gente vai usar meios físicos, de barreira mesmo. Deixar na sombra, sombrinha. Uma fraldinha no carrinho quando, né? Uma fraldinha, até mais interessante, aquelas roupinhas de proteção solar, de manguinha comprida, que antigamente, assim, na década de 80, a gente colocava aquela camiseta branca, nossa mãe colocava na gente. Então, hoje a gente tem umas roupinhas de proteção UV, né? Chapeuzinho, naqueles que deixam, né? Porque a maioria arranca, mas o que puder, né? Então, tentar manter na sombra. E mesmo estando à sombra, nesses horários mais adequados também. E acima dos 6 meses, a gente já pode começar a usar. E outra questão importante, entre os 6 meses e os 2 anos, a recomendação é usar filtro físico, preferencialmente, que é um filtro mais de barreira. Os filtros
filtros químicos, que são esses que a gente conhece mais da farmácia, mais comuns, são recomendados acima de 2 anos de idade, né? Principalmente para crianças mais alérgicas, tem a pele mais sensível e tudo. A gente até pode usar, né, o filtro químico em criança mais novinha, mas a recomendação é após os 2 anos. Inclusive, pessoal, chega muito essa dúvida, o adulto e a criança, eles podem usar o mesmo protetor? O protetor solar de adulto pode ser usado na criança? Não, porque a pele da criança ela é mais suscetível à alergia. E os protetores solares de adulto possuem muitos componentes químicos que podem acentuar isso. Então, existem, como a doutora falou, os filtros químicos e os físicos. O químico, ele pega aquela radiação, absorve e neutraliza. O físico é como se fosse um espelho. O raio vem e é refletido, não é absorvido. E por isso é mais seguro para a criança. Por isso existem os protetores solares específicos para faixa etária. O pessoal chega na Araújo com essa dúvida, né? Exatamente. Se pode usar o que usa no adulto e acaba que não pode, né? E Gabi, mesmo entre os filtros químicos, tem os de adulto e tem os de criança. Porque aí os de criança são mais hipoalergênicos, né? Também eles têm menos produtos químicos. Porque eu sofri com isso na Juju, que ela nasceu com dermatite atópica, sabe? Então, você sabe, é uma pele bem mais sensível. E aí, eu até tinha uma dúvida, assim, que eu escuto muito o pessoal falar e eu queria tirar essa dúvida com você. Existe alergia a calor? Que as pessoas tanto falam nas crianças? Como é que é isso? Essa dúvida é muito frequente, sabe, Gabi? A criança, principalmente o bebê pequeno, tem umas 2 fases que tem esses tipos de reação com o suor, mais precisamente. Não é bem do calor. Porque o suor, ele é irritativo para peles, principalmente para peles mais sensíveis. Então, o bebê recém-nascido, que tem a pele muito fininha, sem muita proteção, costuma também, às vezes as pessoas, os pais, principalmente a dica da avó, né, de empacotar muito o neném. E aí chega aquele menino com 50 camadas de roupa, assim. Aí eles têm muito uma coisa que chama miliária, que popularmente é conhecido como brotoeja, que são umas bolinhas na pele, principalmente do rosto, mas pode dar no corpinho todo. E também na criança mais velha, principalmente que tem a pele mais sensível ou pele atópica também, o suor, ele é irritativo para essa pele já sensibilizada. Então ele pode dar algumas lesões que ficam parecendo alergia, né? Mas é mais uma irritação pelo suor. E aí nessas crianças, a gente tomando os cuidados específicos da dermatite atópica, que é a hidratação, o uso de sabonetes mais para pele sensível, já protege mais essa pele pro agente irritante, né, não atingir tanto, não fazer tanto estrago nessa pele. E também evitar roupinhas sintéticas, que vai fazer suar mais, né, excesso de roupa, usar roupa mais de algodão, então isso vai fazer, né, talvez transpirar um pouco menos ou absorver melhor esse suor para não dar tanta reação. A gente vê muito também aqui na região da fralda, assim, perto do bumbum, que é onde que tem a parte mais elástica, com mais plástico, quer dizer, da fralda, e menos algodão, e aí transpira mais. Também é uma região que costuma dar essas bolinhas de calor, porque não é do calor, né, do suor. Exatamente. E nessa época que é do nosso tema, né, do verão, tem que ficar mais atento a isso para as crianças não sofrerem, né? Você falou do tecido, da roupa que vai ser utilizada, preferir tecidos naturais, né? Eu acho que tudo isso também ajuda. Mas sabe o que eu acho que é o mais difícil para as mães administrarem nas crianças no verão? Aquela coisa assim, entrou na água, saiu, vai reforçar o protetor. Tem que esperar meia hora, porque minha filha falta enlouquecer. Mãe, já deu meia hora, passou 3 minutos, mãe, já deu meia hora. Ir na piscina, Nos na ajude como mães. Como é que a gente segura essas crianças? Precisa mesmo desse tempo ou não precisa? Me conta. Olha, se a criança for novinha e usar filtro físico, né, que é esse que espalha e ele forma tipo uma barreira, ele já tem uma ação imediata. A criança mais velha, que é a criança de 2 anos pra cima, que vai usar o filtro químico, ele demora uns 20, 30 minutos pra começar a fazer a ação, sim. Então a gente recomenda, para não ter essa ansiedade da criança, né, de toda hora perguntar, né, você já pode? Você pode aplicar antes de sair de casa, que é até chegar na praia, no clube, no lugar onde que você vai, né? Mas pode usar esse físico também? Então, o físico... Na criança maior? Na criança maior, pode, mas ele é menos eficaz, assim, né? Porque ele tem só esse efeito de barreira. Então, a criança maior, o químico pode ser mais interessante. A não ser que, às vezes, criança que tem a pele muito sensível, né? Aí, às vezes, o físico seja uma boa opção.
nutrição, mas fora isso o químico ele é mais interessante. E aí requer sim esse tempo mínimo antes da exposição solar e também essa reaplicação, né? Então assim, eles falam, é resistente à exposição da água, né? É resistente à água, mas é resistente, não é pra prova d'água. Então assim, nadou, foi no mar, foi na piscina, ou às vezes criança que pratica esporte, ou até vale para adulto também, né, que pratica esporte, transpiração excessiva também tem que reaplicar. Reaplicar, né? E sabe o que eu acho? Né? Criança já é mais agitada por si só, mas a gente tá numa geração um tanto quanto mais imediatista, né? Outra coisa que eu escuto muito, assim, que fica aquela dúvida das mães quando tá na praia. A criança almoçou. Quanto tempo pra entrar na água? É meia hora, é uma hora. Isso é real de ter que esperar um tempo? Tá, isso também é lenda, sabe? Falar assim, não pode. Graças a Deus, gente. A Juju vai assistir esse podcast e vai falar, tá vendo, mãe? Não vou mais esperar, eu te falava. A gente foi uma geração também amedrontada, né? Não Meu pode Deus. Almoçar e entrar na água. Manga com leite a entrar na água. A gente foi uma geração oprimida, tô sentindo aqui agora. Nossa, é terrível. Essa questão, né, de que dá, como é que eles falavam? Congestão, né? Usava uma palavra que não tem nada a ver. Então, não tem essa recomendação de não entrar na água. Claro que, assim, consumir uma comida pesada, talvez dar um tempinho, pode até, ok, mas não é uma contraindicação de entrar na água após ter se alimentado, né? Uma outra coisa também que é importante no verão, às vezes as pessoas falam, não pode, falando só um pouquinho dessas lendas, eu lembrei de uma outra coisa, não pode a criança dormir no ar-condicionado, não pode dormir com o ventilador ligado, porque gripa. Isso também não procede, né? O que gripa é contato com gente gripado, né? Ao contrário, né? Janela aberta, ventilador, ar-condicionado, não faz ninguém gripar, né? Exatamente. Não, mas peraí. Vamos abrir um parênteses aqui, mas me conta uma coisa. Dormir com o cabelo molhado tem a ver com, você acha assim, atacar sinusite, não sei o quê? Não, também não. Ai, gente, meu Deus, eu agora tô vendo. A gente tá revendo a nossa Juju, mamãe vida. te ama, perdoa por qualquer coisa. E nem tomar sorvete, água gelada, essas coisas também não dão dor de garganta. Isso também é lenda. Gente, ela é uma pediatra libertadora. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Só não abusa, pessoal. Por favor. Né? Tudo com moderação. Eu tô amando ela. Inclusive, eu quero muito que vou encaminhar esse podcast pra minha mãe, que é quando a gente viajar na praia. Agora assim, mãe, Juju vai comer, entrar na piscina, tá tudo bem, tá? Vai dar tudo certo. Aqui, sabe outra coisa que eu queria saber também? Essa questão, igual você falou agora há pouco, que as mães, as avós empacotam muito a criança e tal. O bebê, né, a criança, mas principalmente o bebê, ele sente mais frio que o adulto, porque o adulto tem essa percepção de que tem que empacotar mais. E acho que bebê sofre isso no verão, né? Que a mãe acaba achando, não, tá quente, mas ele não pode tomar um vento. Como é que é isso? O que você acha? Tem uma confusão aí de conceitos, né? Porque o bebê não sente mais frio que a criança mais velha que o do adulto. O bebê resfria mais rápido, porque a pele, ela também serve para manter a temperatura, né, do corpo. A pele do bebê, quanto mais novinho, a pele é mais fininha, né? Essa camada, assim, de proteção da pele. Então, o bebê perde calor mais fácil. Então, assim, tirei a roupinha pra trocar uma fralda. Então, eu volto a roupinha um pouco mais rápido. Mas não precisa... E, assim, um pouquinho, a gente brinca, né? Uma camada a mais ou um pouquinho a mais do que o que você estiver usando. Então, a gente tá lá no frio, tô com uma manga comprida, vou botar uma manga comprida e talvez mais um casaquinho. Agora, no verão, tô aqui de camiseta, posso botar um body de manguinha curta. Agora eu tô assim, queria estar dentro d'água, né? Sem roupa nenhuma, você pode deixar o neném, às vezes, peladinho, só de fralda. Não tem problema. Então, é de acordo com o clima, de acordo com a temperatura. Não precisa e nem é bom que esse empacotinho, né? Se vista em excesso a criança ou o bebê. O bebê pode transpirar mais, até desidratar mesmo, né? Fazer essas lesões de pele que estão mais associadas ao calor. E pode até atrapalhar o sono do bebê. Porque desconforto térmico faz a criança acordar. Faz ter um sono ruim, né? Agitado, tudo isso. Então, assim, isso também é importante mandar para as avós. As avós vão ser todas acionadas aqui nesse nosso podcast. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como muita gente aproveita, né, as férias das crianças para poder viajar, eu queria poder dar um norte para quem está nos assistindo de quais são as doenças pediátricas mais recorrentes nessa época do ano, para que a gente possa, né, discorrer dicas sobre isso. Quais são as que mais chegam no seu consultório justamente nessa época? Então,
Então, das doenças mais frequentes que a gente vê nessa época de calor são as gastroenterites virais. Então, essas doenças que dão vômito, que pode dar diarreia também associada. Acontece muito essa época. E assim, na maioria das vezes vai ser por quadro viral, né? Tem uma confusão muito grande também com intoxicação alimentar, mas na maioria das vezes é causado por vírus mesmo. E é transmissível de uma pessoa para outra. Então, assim, às vezes o pai, a mãe tá sentindo já tá com algum sintoma e tal, tem que ter cuidado redobrado, assim, lavagem de mãos, esses cuidados de higiene para não passar pro bebê, porque costuma a criança e o bebê pequeno ter sintomas muito mais importantes, né, exacerbados que do adulto. E aí é importante pensar na hidratação. Né? Ou com líquidos em geral, às vezes soro de reidratação oral. A gente pode fazer uso de probióticos nesse caso. E na maioria das vezes não vai precisar de antibiótico, né? Porque são quadros predominantemente virais. Eu vi no seu Instagram, que é super interessante, inclusive, com várias dicas legais, que existe um norte, né? Sem o medicamento de imediato, né? Igual você falou do probiótico, nesse caso aí, que já tá essa questão gastrointestinal. É uma via, né? O probiótico do que quando a criança já tá com... E o probiótico para a diarreia aguda, né? Ele tem comprovação científica, né? Então, a gente pode usar já com bastante embasamento, assim. Uma restauração da flora, né? É uma restauração da flora. E é importante frisar também que tem algumas cepas que são mais adequadas. Então, né? Que alguns tipos de bichinho, né? A gente brinca que o probiótico tem nome e sobrenome, né? São N tipos de bactérias, de bichinhos, assim, do bem, né? Que a gente brinca que vão repovoar essa flora intestinal aí. E cada um serve para uma coisa específica. Então, é importante... quando é respiratório, é um tipo de bactéria benéfica que vai atuar, sim, né? Então, são coisas importantes, né? Eu acho que você vê isso bastante, né, Mariana? Você sente que lá na drogaria Araújo aumenta um pouco a questão do probiótico nessa época? A procura é muito aumentada nessa época, justamente que as pessoas tentam até se prevenir antes de ter esse tipo de problema. Então, acaba que é até uma pergunta se é interessante utilizar esse probiótico antes... Ou esperar. Ou espera. Não tem indicação de uso preventivo do probiótico, sabe? Para esses quadros, por exemplo, de diarreia aguda, né? Mas como tratamento tem sim boa evidência, sabe? Doutora, eu até moro aqui em BH, numa região que tem muita incidência de dengue. Essa época do ano piora. Queria saber de você sobre os repelentes, se vale a pena ter uma atenção ainda maior nessa época do ano, levar nas viagens. O que você acha, né, nessa época agora do verão a respeito de repelente? O que você acha? Ok, então começando sobre a dengue. A dengue é uma doença mais de época chuvosa, então agora começaram as chuvas, então a gente vai possivelmente ver mais casos de dengue. E esse ano se espera que tenha um aumento na incidência dos casos de dengue, porque, curiosamente, é uma doença que ela piora cada um ano sim, 2 não, o número de casos. Então esse é o ano sim, então possivelmente a gente vai ter mais casos. Gente, esse é o ano sim, ó, atenção ao repelente, né, Mari? Exatamente, e suspeitas de dengue, sintomas semelhantes, Araújo, ela faz teste de dengue, faz teste de influenza, o teste de Covid. Então, vamos nos prevenir. Sabe o que eu acho legal? Que lá na Araújo eu acho o repelente pra Juju até pra pele sensível. Sim. Porque Juju, com dermatite atópica, qualquer não coisa, dá pra usar qualquer um, não. Previne, mas... prejudica por outro lado. Então, bacana que eu sempre encontro formulações mais hipoalergênicas. Exatamente. E tem vários tipos de repelente que podem ser usados em crianças, né? Então, tem vários tipos de componente químico que pode ser usado. Tem também uma recomendação interessante da Sociedade de Pediatria que traz umas tabelas, né? Com quais repelentes para cada idade. E a gente sabe hoje que os repelentes à base de icaridina, eles são mais potentes porque eles requerem menos reaplicações. Porque o problema é reaplicar a cada 2, 3 horas um repelente é muito inviável, né? Assim, no meio do dia. Então, eles têm menos potência tóxica, né? De alergia também. Pode usar a partir de que idade com o bebê? A icaridina, especificamente, tem algumas formulações que podem ser usadas a partir de 2, 3 meses. Até por rótulo 2 meses, mas o ideal, assim, a recomendação da sociedade é que a gente inicie com 3. E mesmo assim, com muita atenção em regiões com mais índice de doenças, de dengue, como aqui, por exemplo. Então, assim, preferencialmente 6 meses, mas se precisar pode ser usada a partir de 3. Mas é muito importante que veja a concentração, né, Mariana? Tem diferentes concentrações por idade. Exato, 20%, 25%, dependendo da idade. Adultos normalmente são 20%, 25%, crianças menos do que isso,
para poder atender a cada tipo de necessidade, a cada tipo de faixa etária. Então é importante ater-se, né, ao rótulo. No rótulo tem escrito assim, acima de 2 anos, acima de 6 meses, acima de 3 meses. Então não é qualquer repelente que serve para qualquer idade, porque tem concentrações diferentes. Entendi. Tem outras formulações, outros compostos químicos que podem ser usados, mas a dica é que a icaridina é mais interessante. E para crianças pequenas... Icaridina. Então, tá vendo, gente? Ó, tá maravilhoso, viu, gente? Nosso podcast. Vai anotando aí, ó. Icaridina, mamães. Esse é o nome da substância, tá, gente? Não é o nome da... São várias marcas comerciais, marcas, assim, né? É uma substância que tem, isso, né, nas marcas. E uma outra coisa é que normalmente pode ter em spray, tem líquido. E para criança menorzinha, o interessante é que seja em gel. Porque ele causa menos alergia também respiratória, menos intoxicação nesse ponto, sabe? Então, até lá pros 2 anos, o ideal é que seja a icaridina em gel, com a concentração de acordo com a faixa etária. Porque a absorção vai ficar mais tópica, né? Sim, não pode ser, não é inalado com tanta frequência. Sabe uma outra coisa que eu sei que mãe passa perrengue? Eu sinto que um pouco mais no verão, que eu preciso da sua ajuda, aquelas assim, a mãe... Minha filha, por que dá mais dor de ouvido? O que a gente faz? Me conta, assim, como que a gente pode diminuir? Você sente isso no consultório? Sim, tem mais casos? E aí a gente tem que fazer uma diferenciação, porque existe dor de ouvido, existe a otite média, que é a parte interna do ouvido, e essa tem a ver mais com os quadros respiratórios, é complicação de gripe com muita frequência, que é aquela que dá febre, tosse e dor no ouvido. E tem a otite externa, que é aquela que dá só dor no ouvido, não dá febre, não dá esses sintomas respiratórios. Essa otite externa é do canal auditivo. Essa está associada com mais essa época de calor, porque ela é quando tem mais contato com água. Então, assim, a criança nadou, foi na praia, foi no clube, foi no rio, enfim, ficou mais tempo dentro da água, tem uma umidade aumentada ali no canal auditivo, né? Aqui na parte de fora do ouvido, e isso pode gerar a contaminação com bactérias, com fungos, e aí gera essa otite. Se fungos, né? Às vezes é só uma questão de fungo, né? Na parte externa pode ter, sim. Externa. Então, assim, a otite externa não precisa tomar antibiótico oral, né? Não resolve também. E aí são aqueles antibióticos de pingar, né? Tem crianças que têm mais predisposição por conta da anatomia do conduto auditivo, do canalzinho auditivo ser mais em pezinho, mais verticalizado e reter mais água. Então... Uma questão anatômica. É uma questão anatômica. Então, nessas crianças podem ter de forma recorrente esse tipo de otite. E aí, nessas crianças que a gente já sabe que sempre tem, aí vai nadar, vai se expor, às vezes põe um tampão, alguma proteção, ajuda. Então... isso é interessante que ela tá falando. Se a criança tem essa dor de ouvido recorrente, vale a pena poder olhar essa questão de tampar, né? De fazer uma proteção. Sim, os de silicone, pequenininhos, que a gente consegue usar. Então, assim, tem que fazer essa diferenciação. Se a dor do ouvido é sem febre, possivelmente é só da parte externa, é mais fácil de tratar. É importante usar o analgésico, porque dói muito, né? Geralmente criança chora muito, né? Com essa dor. Bem intensa essa dor. Sabe uma outra coisa que eu queria que você nos desse umas dicas? A gente tentar diferenciar uma intoxicação alimentar de uma virose. Você consegue passar pra gente assim alguma diferença pra gente ter um norte, né, no meio da viagem de verão aí em família? Você consegue nos dar uma dica sobre isso? Olha, as diferenças não são assim muito evidentes não, sabe? Você vê às vezes teve um consumo de algum alimento suspeito, às vezes pode dar febre mais alta do que a viral, e dependendo do agente de intoxicação, pode dar uma diarreia com sangue, algumas características assim mais... Na intoxicação alimentar. Mas os sintomas básicos são muito parecidos, que é mal-estar, dor abdominal, vômito, diarreia, são muito parecidos. E o tratamento também é semelhante, então... Não tem problema, a gente não tem que ficar nessa neura, meu Deus, será que é o que comeu ou será que é uma virose? O tratamento é basicamente sintomático, né? Controle do sintoma, então controle do vômito, que é o que mais causa prejuízo para as crianças, é a desidratação decorrente desses quadros, tanto pela perda de líquido pelo vômito, quanto pela diarreia. Então, quando a criança tem muito vômito, a gente precisa controlar o vômito, porque senão tudo que está sendo perdido não consegue repor, né? Então, controlar o vômito é das coisas mais importantes. Medicamentos para controlar a diarreia, nem na intoxicação, nem no quadro agudo são recomendados. Não pode, né? Para cortar a diarreia, a gente não recomenda, pode piorar o quadro. O remédio para febre, se a febre existir, e como a gente citou, o probiótico, nas duas situações pode ser interessante usar sim. Essa questão da diarreia é importante, chega muito cliente na loja falando, eu quero cortar essa diarreia, eu quero parar, eu quero prender. Gente, isso é perigoso, É perigoso, né? Não é assim. Porque se teve uma diarreia, teve um desequilíbrio, alguma coisa errada tá ali, essa coisa errada tem que sair.
O que tem que acontecer é fazer a restauração da flora, não é prender. É restaurar o intestino para que ele volte à sua normalidade. E Porque essa é a parece que diferença. resolve o problema mais rápido, né? Mas não é esse o caminho, Você né? cortou ali o sintoma, mas a causa ainda tá lá. correndo, né? E aí pode ser que desencadeie uma reação até pior, né? E lembrando, inclusive, e principalmente em crianças, que o mais importante é manter a hidratação enquanto o quadro se resolve espontaneamente pela própria resposta do organismo. E eu, assim, pela minha pequena experiência com viagens, né? Que acaba que eu realmente pego muito estados diferentes, cidades diferentes, pra lá pra cá, posto de gasolina, aeroporto. Então eu vejo que a gente tem que, no verão ainda mais, se atentar à hidratação e à alimentação pra criança, sabe? Eu acho assim, não tentar inventar muito de alimentos que a criança nunca provou, chega num hotel e vai provar pela primeira vez, né? Eu acho assim, se você tá em viagem, pela minha experiência, o que eu sinto que é muito importante é você não inventar muita moda. Já vai no que é mais comum para criança. E eu queria te perguntar assim, a respeito dessa hidratação, da alimentação, o que você acha que a gente tem que priorizar para a criança nessa época, no verão? Olha, então ficar muito atento à hidratação, porque às vezes a criança tá ali brincando e esquece, né, de pedir o líquido mesmo estando com sede. Então ficar atento se os pequenos estão se hidratando adequadamente. E hidratação, gente, é água, tá? Então a gente pode até dar suco, dar água de coco, ok, pontualmente, mas a hidratação é água. É muito importante. E evitar, claro, refrigerante, bebidas adoçadas, que podem até contribuir com essas diarreias, né? Uma outra coisa importante, bebidas isotônicas são feitas para atletas que estão perdendo suor, enfim, para quadros específicos. Bebidas isotônicas não são para hidratar crianças, nem na hidratação habitual e nem nesses quadros de diarreia. Isso é bem importante pontuar. E sobre a alimentação, né, principalmente no calor e principalmente se tiver, às vezes, num local diferente, alimentação mais leve, não fazer uma alimentação muito pesada, que também pode indispor também, né, dar uma indisposição maior. É verdade. Para encerrar, sabe o que eu queria que você falasse? Para essa galera que vai aproveitar agora o verão e as viagens em família, o que não pode faltar na mala das crianças? O que você nos dá de sugestão aí? Então, começando do começo. Como pediatra. Aqui agora é aquele momento, gente, aquele telefonema para pediatra que você fala, eu quero, anota me ajuda, aí, pega papel e caneta. Pega papel e caneta. Então, um sabonete líquido de pH mais ácido, que são sabonetes mais hipoalergênicos. Mais ácido? Mais ácido. Essa questão do pH neutro já foi derrubada há bastante tempo. Que legal! Porque o pH da pele é ácido. Então, o pH mais ácido protege mais a pele e impede mais essas lesões, né? Então, esses sabonetes mais para bebê, todos têm um pH mais ácido. Então, sabonetes, você lê assim, baby, recém-nascido e tal, o pH mais adequado é ácido. E o sabonete líquido, que ele degrada menos também a barreira da pele. Então, um sabonete adequado, um sabão líquido, um hidratante, mesmo no verão. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de passar hidratante porque fica pregando. Tem hidratantes com questões cosméticas diferentes. Tem hidratante mais fluido, mais oleoso. Então, pode pegar um mais fluido para essa época mais quente, mas não deixe de hidratar. A hidratação da pele protege contra infecção, contra sensibilização, contra alergia, contra todas essas perebas de pele. E eu posso te falar uma coisa, a Mari também vai me respaldar nisso aqui. Nós, brasileiros, a gente tem um pouco de preconceito com a hidratação, porque a gente tem uma pele mais oleosa, o nosso clima é quente. Oleosa não pode ter hidratação. Então, a gente negligencia muito essa questão da hidratação. Você sente isso? Sinto. O pessoal preocupa com várias coisas, mas não com a hidratação. Esquece da hidratação, gente. Você vai tomar sol, você vai estar tirando um pouco de água da sua pele. Então, a gente precisa de repor essa hidratação. Independente se a pele é oleosa ou seca, hidratação é água. Então, você precisa de repor essa água. E para isso, vão ter produtos específicos para cada tipo de pele. E na Araújo, você vai encontrar esses produtos. Joia. E existem produtos específicos para crianças, né? Então, que são para essa pele já mais sensível. E existem produtos específicos para dermatite atópica, por exemplo, eu que é sei o caso bem, da Juju. eu tenho uma lista aqui. Então, sabonete, hidratante, não esqueça de levar. Peraí, gente, vocês estão anotando aqui. Eu tô aqui, Vocês estão achando que é brincadeira. Aqui, papel e caneta. O protetor solar, que a gente falou bastante aqui. Sim, protetor.
O repelente. O repelente. E, assim, alguns medicamentos mais básicos sintomáticos, né? Às vezes o pessoal fica numa paranoia assim, eu quero levar antibiótico, eu quero levar não sei o quê. Eu falei, gente, nem sei porque que o menino vai ter, cada coisa é um antibiótico diferente. Então a gente leva, assim, um remédio para febre, um remédio para enjoo, às vezes um antialérgico, um soro de reidratação no caso de uma diarreia, no máximo mais um probiótico e tá bom, né? E um termômetro. E um termômetro. E vai ser feliz. E vai ser feliz. Né? Que é o que vale a pena. Gente, adorei o papo, foi tão leve, tão gostoso. Quero agradecer a Mari por estar aqui nos auxiliando. Eu que agradeço. Quero muito agradecer a doutora Beatriz, você é fantástica, você é leve. Muito Gabi, obrigada pela sua presença aqui. E assim como eu amei, né, conhecer suas redes sociais, quero que você faça aqui suas considerações das suas redes, para quem está nos assistindo poder te acompanhar lá também. Pessoal, então convido todo mundo a seguir no Instagram, no Facebook, é doutorabeatrizadriane.pediatra. Tem bastante recomendações a respeito de pediatria, cuidados com as crianças, algumas doenças mais comuns, alguns cuidados mais específicos, então tem muito conteúdo interessante. Que legal. Eu quero agradecer, obrigada, viu, Mari? Eu que agradeço. Pela sua presença. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo. Quero falar, sigam as redes sociais da Drogaria Araújo, nos acompanhem, né? Esse podcast vai estar no YouTube, Spotify, e eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos episódios. Até a próxima!